Bom, pessoal, vamos agora falar um pouco sobre a apresentação de contas nas dioceses existentes no estado de São Paulo, pela Renovação Carismática Católica. Existem duas apresentações anuais de contas. A primeira se realiza na Assembleia Ordinária, que é a apresentação do parecer do Conselho Fiscal. E a segunda é na Assembleia Extraordinária, com a apresentação do tesoureiro. A Assembleia Ordinária é aquela que ocorre anualmente, que anualmente tem que acontecer no primeiro semestre de cada ano e não pode deixar de acontecer. A Assembleia Extraordinária geralmente se ocorre no segundo semestre ou todas as vezes que houver necessidade. E geralmente ocorre no segundo semestre e é realizada pelo tesoureiro. Vamos entender bem quem é o Conselho Fiscal e quem é o tesoureiro. Conselho Fiscal são membros eleitos pela Assembleia Geral Eletiva e empossados no mesmo dia em que foi realizado a eleição para a diretoria. Ou seja, o Conselho Fiscal não são cargos de confiança, são eleitos pela mesma Assembleia que elege o coordenador diocesano, também elege os membros do Conselho Fiscal, no mesmo dia em que ele foi eleito e empossado. Os dois, tanto o coordenador diocesano e os membros do Conselho Fiscal, os dois, eles têm o mesmo tempo de mandato. Começa no mesmo dia e termina no mesmo dia. E eles dão, sim, por uma composição estrutural da seguinte maneira. O mais votado entre aqueles candidatos ao Conselho Fiscal, o mais votado, ele se torna presidente. Seguido dos dois mais votados, 2 titulares. E depois, 2 suplentes, que ficam à disposição caso algum desses titulares tenha que sair ou deixar o seu cargo. Os artigos 153 a 156 da Lei 6.404 de 1976 diz o seguinte: os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos deveres dos administradores. Isso aqui inclui também o tesoureiro. E respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo ou com violação da lei. Ou seja, o Conselho Fiscal é previsto na Constituição e nenhuma associação, mesmo nós do terceiro setor, sendo uma associação privada de fiéis leigos, estamos isentos de ter um Conselho Fiscal e que esse Conselho Fiscal tem deveres e obrigações a cumprir com essa associação. Quem é o tesoureiro? O tesoureiro é membro indicado pela presidência da diretoria e deverá ser homologado e empossado no mesmo dia em que foi realizada a eleição para a diretoria executiva. Ou seja, o tesoureiro ele não é eleito, ele é indicado pelo presidente, ou seja, o coordenador diocesano, que foi eleito. Mas ele deve ser homologado e empossado. O que quer dizer isso? Homologado é que o coordenador eleito apresenta ele para a Assembleia e a Assembleia tem que aprovar. Isso chama-se homologação. E empossado no mesmo dia também. Ou seja, ele assume no mesmo dia e termina no mesmo dia. O tesoureiro deverá cumprir as exigências do Estatuto Social e apresentar as contas ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral Extraordinária. Então, ele tem os seus trabalhos, seus deveres de cuidar da conta, guardar todo o numerário, de pegar recibos, enfim, de realizar todo o procedimento da tesouraria. Aqui eu tenho como
um modelo para vocês, o exercício de 2016, que nós chamamos de ano base. O ano do exercício 2016, para nós termos uma ideia, ele tem duas apresentações das mesmas contas do mesmo ano em exercício. Ou seja, pela Assembleia Ordinária, que é aquela que ocorre no primeiro semestre, no caso aqui, se o exercício foi 2016, então o primeiro semestre do ano seguinte, 2017, realizada pelo Conselho Fiscal. E esse mesmo exercício, 2016, será realizado pela Assembleia Extraordinária, que geralmente ocorre no segundo semestre e é realizada pelo tesoureiro. Veja que os dois apresentam as mesmas contas, mas de maneiras diferentes. Que maneiras são essas? Por exemplo, o Conselho Fiscal, ele marca um dia, agenda um dia junto à diretoria, para que a mesma possa apresentar documentos. E esses documentos vão ser verificados, ou seja, se todo o dinheiro que entrou na associação está registrado, e se tudo aquilo que saiu também está registrado, e se tanto essa entrada quanto essa saída tem documentos, e se todos os eventos, como os retiros, cenáculos, enfim, tudo aquilo que foi desenvolvido pelas atribuições da diocese, de maneira diocesana, então deve-se ter o fechamento do evento e ele tem que dar uma verificada. Então, o Conselho Fiscal, num dia específico, verificou todos esses documentos. Uma vez que eles foram aprovados, que foi verificado e tudo está correto, ele retira desses documentos apresentados o saldo que estava em 31/12, ou seja, o final do ano do exercício, e realiza um parecer, se está tudo certo ou se tem alguma observação, alguma anotação ou alguma orientação para aqueles que estão desenvolvendo os seus trabalhos de tesouraria possam melhorar a verificação. Então, na Assembleia Ordinária é que o Conselho Fiscal traz todos os documentos apresentados e deixa ali durante a Assembleia à disposição de qualquer membro da Assembleia Geral que possa lá e fazer a verificação. Então, qualquer membro, qualquer coordenador de um grupo de oração pode simplesmente abrir os documentos e verificar os recibos, verificar o fechamento dos eventos para ver quanto que foi o saldo, se foi positivo, se foi negativo, enfim, verificar. Fica à disposição durante a Assembleia. Também, nessa Assembleia, o Conselho Fiscal apresenta a todos o saldo que estava em 31/12, para que cada conselheiro fique sabendo como terminou o ano. E faz o seu parecer de verificação. Se está tudo ok, ele faz uma leitura desse parecer e leva à aprovação da Assembleia Geral. Vale aqui lembrar que os membros desse Conselho Fiscal são aqueles que já foram eleitos para o representar. Então, se o Conselho Fiscal verificou os documentos, o saldo, está tudo certinho, emitiu um parecer, a Assembleia deve encaminhar a aprovação e enviar a contabilidade para que todos esses materiais, todos esses documentos, sejam agora feitos de maneira contábil. O tesoureiro também faz a sua apresentação na Assembleia Extraordinária. É o mesmo exercício, mas ele vai apresentar outras coisas. A primeira atribuição durante a Assembleia Extraordinária, o tesoureiro deve apresentar o balancete anual. E esse balancete anual,
ele vai estar na última página do livro de razão e do livro do diário. E também apresentar a todos a DRE. Essas 3 situações eu já vou falar com você. E também o tesoureiro apresenta o resultado do exercício, se deu superávit ou déficit. Ou seja, se ficou positivo ou se ficou negativo o saldo da diocese. As formalidades de escrituração contábil estão expressas no Decreto-Lei 486 de 1969, ou seja, aquelas 3 situações que nós apresentamos aqui, razão, diário e DRE, elas estão expressas na Lei 486 de 1969. O que é uma DRE? É o demonstrativo de rendimentos no exercício, ou seja, ele apresenta ali quanto que foi gasto no escritório, quanto que teve de ativos, enfim, faz uma demonstração de que aconteceu nesse período. O livro de diário registra as operações da empresa no seu dia a dia, ou seja, o dia a dia é registrado no livro diário. E o livro de razão, ele registra a movimentação analítica das contas escrituradas, ou seja, de forma mais detalhada, específica, colocando já nos seus devidos lugares, contábil, de maneira bem contábil, todas as situações para que possam ser apresentadas e exibidas caso a Receita Federal possa solicitar. Esses 3 demonstrativos, eles são colocados nos livros de diário e de razão. Vale aqui lembrar que hoje a Receita Federal não exige mais que se imprima os livros de diário e razão. Porém, nós aconselhamos a imprimir o livro e encaderná-lo e guardar, porque ele fica mais prático para fazer as verificações de contas das dioceses. Disposição dos documentos, ou seja, de que maneira eles vão ser apresentados. Aonde serão apresentados? 2 lugares. Primeiro, durante as assembleias ordinárias e extraordinárias. Ali é lugar de se fazer a apresentação de contas, até porque na Assembleia Ordinária o Conselho Fiscal traz os documentos e também na Assembleia Extraordinária o tesoureiro vai trazer os livros para que possam ser verificados. Caso não seja possível verificar durante a Assembleia ou se teve alguma dúvida, deve-se procurar a sede do escritório diocesano, que a qualquer dia e a qualquer horário, eles poderão te apresentar todas essas contas novamente a você. Vale aqui lembrar 2 observações. Quando não possui um escritório, uma sede, deverá ser solicitado ao tesoureiro, que imediatamente deve te mostrar as contas. Os demonstrativos valores não deverá ser demonstrado a pessoas que não sejam do Conselho Diocesano. Ou seja, nenhum documento deve ser emitido em papel e levado dentro dos grupos de oração, por exemplo. Cada coordenador de grupo de oração, ele já está lá dentro do conselho. Já verificou as contas. O que ele tem que falar no núcleo dele é dizer que está ok, que já foi verificado por pessoas de competência, que está tudo contabilizado e que as contas estão todas aprovadas pelo conselho. Não se pode ficar passando esses demonstrativos de valores a qualquer pessoa. Para quem que se pode passar isso, na verdade? Vamos ver aqui as justificativas. A prestação de contas deverá ser verificada por membros associados com suas respectivas competências dentro das assembleias. Ou seja, somente aquele que é sócio associado, hoje que é o termo correto, associado, é ele que faz a verificação. Então, se o coordenador do grupo de oração verificou as contas, então ele é a pessoa de competência, porque ele é um membro desse conselho
e que está presente nessas assembleias previsto nos estatutos. Os demais membros do grupo de oração não devem verificar essas contas, porque não lhes diz direito. E o segundo critério de justificativa também são os perigos de formação numerário, dispor, tesoureiro e presidência. Imagina você ficar soltando por aí que o movimento tem dinheiro. Às vezes se passa dinheiro dentro do movimento, mas não quer dizer que tem ali esse numerário guardado. E mesmo que se tenha, às vezes está juntando para comprar um terreno, para montar um escritório, para construir uma sede, e pode ser facilmente aí vítimas de bandidos, vítimas de sequestro, que pode colocar em risco a vida de pessoas, inclusive também do coordenador de grupo. Ele achar que ele também está junto e pode ser pego ele, uma pessoa da sua família, justamente para o bandido achar que tem esse dinheiro. Então, por esse motivo, também não se fica expondo esses valores numerários a qualquer pessoa.